Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sei que andei um tempinho sumido, mas estou de volta aqui com mais um vídeo, né? Para trazer uma palavra de Deus para fortalecer a sua fé, para fortalecer o seu ânimo, para te dar uma palavra que, na verdade, é alimento para a sua alma, para a sua vida, para que você continue caminhando da melhor maneira possível. Esse canal existe apenas para te abençoar. O objetivo aqui é trazer uma palavra de fé para que você, entre os intempéries da vida, entre as dificuldades da vida, tenha força para continuar a caminhada. Portanto, eu já quero te pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal, considere já se inscrever nesse canal, considere deixar o seu like também. É muito importante para o engajamento, é muito importante para que outras pessoas também recebam essa palavra e sejam abençoados. E, é claro, deixa também o seu comentário aqui abaixo, se Deus falou com você, se você sentiu que essa palavra é para o seu coração, deixa aqui abaixo um comentário, tudo bem? Eu quero, neste vídeo, compartilhar algo muito importante que vem ardendo no meu coração e eu quero compartilhar com você. Quantas vezes na nossa vida nós nos sentimos completamente sem esperanças? Parece que as coisas dão sempre tão errado. Parece que as coisas sempre andam para trás, que a gente até chora, mas parece que chorar não é o suficiente. A gente quer rasgar a alma, a gente quer gritar. Parece que a gente quer fazer algo de absurdo, porque a nossa alma está tão desesperada, está tão sem esperança, sem expectativa. Às vezes a nossa vontade é de desaparecer. Já aconteceu isso com você? Aquela vontade de abrir um buraco, de se enfiar dentro de um buraco, de entrar dentro de um lugar onde ninguém te acha, onde você ninguém te ouve, ninguém te, sabe? Se isolar, literalmente se isolar. Porque afinal de contas, para que continuar vivendo? Para que continuar sorrindo, sendo que não temos motivos para isso? Sendo que a nossa vida está um caos. Toda a nossa esperança, os nossos sonhos, nossas expectativas foram frustradas, foram jogadas de água abaixo. E o que fazer diante desse cenário? E como sair dessa amargura brutal? Até porque nós somos seres humanos e somos propensos a o nosso emocional falar mais alto e até ditar as nossas vidas. Mas eu quero compartilhar aqui algo poderoso com você, que eu acredito que vai ser um remédio para o seu coração. Eu acredito que vai ser o alívio que a sua alma precisa. A Bíblia diz aqui, no livro de João, capítulo 21, no verso 6, dizendo o seguinte: Então Jesus disse: Jogue a rede à direita do barco, e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Eu sei que nessa hora você deve estar vendo um bug na sua mente, se perguntando, ele está falando sobre não ter esperança, sobre não ter expectativa, mas por que ele está falando sobre isso agora, lendo o texto sobre jogar a rede, texto em que Jesus manda os discípulos jogar a rede, a pesca milagrosa. Talvez você já tenha lido sobre esse texto alguma vez na vida, ou pelo menos já tenha ouvido alguém falar sobre isso em alguma das mensagens. Veja bem, meu querido, eu quero que você entenda o cenário onde esses discípulos estavam nesse momento. Essa pesca aqui que aconteceu, ela não é aquela primeira pesca onde Jesus vai chamar Pedro para se tornar seu discípulo. Não, não era essa pesca. Essa pesca aqui aconteceu após a morte de Jesus.
após a morte de Cristo. É interessante a gente olhar no contexto de que quando Jesus chama Pedro e alguns outros discípulos para segui-lo, aqueles que estavam com ele no barco, na primeira pesca, a gente vai ver que ali se inicia um ministério lindo, maravilhoso, em que todo judeu estava esperando. Embora existia a classe dos religiosos que não acreditavam que Jesus era o Messias, mas todos os judeus esperavam o Messias. E aqueles que começaram a ver Jesus e acreditar que Jesus era o Messias, viam, e de fato era, o cumprimento de uma promessa vinda desde a fundação do mundo. Ou seja, os discípulos que acreditavam em Jesus, que sabiam que de fato ele era o Messias, estavam vivendo ali o seu ápice de glória. Por quê? Porque na cabeça dele todos aqueles problemas seriam resolvidos. A opressão romana seria resolvida. Eles viveriam um tempo de abundância, até mesmo de justiça contra os seus inimigos, porque eles imaginavam um rei poderoso, um rei que viesse, degladiasse contra outros reinos e trazesse a liberdade para aquele povo. Era isso que o judeu esperava. E aqueles discípulos estavam com Jesus, acompanhavam Jesus em toda a sua trajetória e viam os milagres que Jesus fazia. Muitas das coisas que Jesus ensinava eles não entendiam porque ainda não era tempo, mas eles viviam ali com Jesus e a sua expectativa era de que Jesus estabelecesse o seu reino. Jesus estabelecesse o seu reino. Jesus trouxesse liberdade. Jesus trouxesse prosperidade, abundância para o povo. Mas o tempo passa e com a perseguição dos grandes religiosos, dos romanos também da época, eles vão ver que Jesus morre. E de fato, fazia parte da missão de Jesus. Jesus já falavam isso com eles. Tentou explicar que o reino que ele estabeleceria não era um reino eterno. Era um reino, aliás, não era um reino terreno, era um reino eterno. Não era um reino de uma cadeira dourada. Era um reino nas mansões celestiais. O que Jesus veio trazer não foi libertação de corpos, foi libertação de almas. Foi tirar o homem da escravidão, do inferno, do pecado, do juízo e da morte. Mas os discípulos, quando vê que Jesus morre, a sua expectativa é completamente frustrada. Até então, mesmo não entendendo muito bem, mas sabia que Jesus estava ali no meio deles. Imaginavam que em algum momento Jesus ia ter uma ascensão triunfal como rei dos judeus. Mas, naquele momento que Jesus morre, eles veem o seu mestre, eles veem o Messias descer à sepultura, eles veem o Messias morrer. Os seus planos a sua expectativa eram naquele momento completamente frustrados. E era esse o cenário que Pedro estava, que os discípulos estavam. Jesus ressuscita, tudo bem, mas alguns discípulos sabem, outros não. E o mais interessante é que no meio dessa frustração, no meio dessa expectativa frustrada, no meio dessa falta de esperança, porque o Messias morreu, o nosso mestre morreu. E agora, o que será de nós? E agora, o que nós vamos fazer? Acabou, já era. O que Pedro faz e alguns outros discípulos fazem nesse momento? Eles dizem: vou pescar. Vou pescar porque eu não vejo mais sentido na minha vida. E é aqui que eu quero te falar algo poderoso. Quantas vezes as coisas dão errado na sua vida de forma tão gigantesca, tão absurda, que você fala: meu Deus, não é possível. Você começa às vezes a esmurrar a parede, esmurrar o ar e falar: meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. Toda a sua expectativa, tudo aquilo que você acreditou durante toda uma vida
foi simplesmente frustrado. Deu errado. Deu ruim. Você acreditou no projeto, trabalhou incessantemente naquele projeto, mas aquele projeto deu ruim. Não fluiu, não funcionou. Sabe, talvez você, não sei se você sabe cozinhar ou não, mas imagina você pega todo entusiasmado, uma receita maravilhosa de um bolo maravilhoso na internet, eu adoro bolo. Pega aquela receita e você compra todos os ingredientes, prepara aquilo com o maior carinho e você prepara aquele bolo, mas quando você abre o forno na expectativa de que aquele bolo está maravilhoso, de experimentar aquele bolo daquela internet, da receita maravilhosa que você viu na internet, você percebe que o bolo está solado, você percebe que não inchou, você percebe que algo deu errado. Percebe a expectativa? E eu estou falando de algo aqui bem tranquilo, imagina tudo o seu projeto, aquilo que você tentou fazer, eu sei disso porque eu já vivi isso na pele. Dias e dias trabalhando numa situação, dias e dias trabalhando num projeto, acreditando veementemente que aquilo ia dar certo. Quantas vezes eu já chorei porque as minhas esperanças foram arrancadas? Quantas vezes eu já chorei totalmente arrasado, frustrado por ter as minhas expectativas frustradas, porque nada do que eu estava fazendo dava certo. Quantas vezes eu já me desesperei com isso? E sabe o que acontece? Acontece que às vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas. Não acontece conosco. Porque nós ainda não temos uma palavra do Mestre. Falta uma palavra do Mestre. E os discípulos estavam desesperançados, eles dizem, vou pescar. Ou seja, acabou. Para mim, para que eu vou continuar falando de um evangelho que já foi? Para que eu vou continuar falando de um Messias, enchendo o povo de esperança, sendo que ele já morreu? Sendo que tudo aquilo que a gente falava antes com ele acabou? Os discípulos voltam para o barco para pescar. Vou viver a minha vida de antes. Quantas vezes a provação foi tão grande, foi tão forte na sua vida, a dificuldade foi tão forte que você pensou, quer saber, eu vou sair da igreja, não vale a pena, eu estou cansado de sofrer. Eu estou cansado de decepções com pastores, com obreiros, eu estou cansado de decepções com pessoas dentro da igreja e não vale a pena mais. Quantas vezes? Quantas vezes você pensou em jogar a toalha? Falou, quer saber? Acabou. Quer saber? Já chega. Quantas vezes isso acontece? Mas sabe o que é interessante? Jesus, ele conhece o nosso coração. E ele sabe que tudo que a gente precisa é de uma palavra. Ele sabe que tudo que a gente precisa é que ele nos olhe. E Jesus, depois da sua morte, uma das mais lindas aparições que Jesus faz é na beira do mar. Enquanto os discípulos estavam desesperançados pescando, achando que tinha acabado. Jesus olha na beira do barco, aliás, na beira do mar, na areia. E assim como foi lá no primeiro chamado deles, a cena se repete. Ele diz, oi, vocês pescaram alguma coisa, meus filhos? Tem alguma coisa para comer aí? Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele sabe das suas frustrações, das suas decepções. Mas ele está dizendo, ei, tem alguma coisa aí? Ei, é possível se levantar ainda? Ei, o que você tem aí? Tem alguma coisa para mim aí? Ainda tem amor por mim aí nesse coração? Ainda tem esperança nesse coração? Jesus olha para os discípulos e diz, tem algo de comer aí? Pescaram alguma coisa aí? Eles dizem, não pescamos, não tem nada. Pescamos a noite inteira. Imagina esse diálogo acontecendo, Jesus na praia, ei, gritando, eles, não tenho peixes. Pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Olha só que interessante. Os discípulos pescaram
toda a noite e não conseguiram nada. Ou seja, eles não estavam simplesmente no barco, eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo. Quantas vezes isso não acontece com você? Você se formou naquela faculdade que você gostaria, você procurou capacidades, você procurou fazer tudo o que era devido, você se esforçou, estudou para aquele concurso, mas deu errado na prova. Fez a faculdade, mas não conseguiu emprego naquela área que você gostaria. Fez o curso, se especializou, gastou noites e noites tentando aprimorar os seus conhecimentos, mas parece que as coisas não funcionam. Pedro, os discípulos aqui viram fracasso na área em que eles eram profissionais. A gente não está falando aqui de pessoas que nunca entraram num barco, nunca jogaram a rede para não pescar nada. Nós estamos falando aqui de profissionais, pessoas que viviam da pesca. Mas essas pessoas não pescaram nada. E Jesus olha para elas e grita: joguem a rede. Isso que é lindo, isso que eu quero que você pegue nessa mensagem. Joguem a rede do lado direito do barco. E vocês acharão. Olha que interessante. Vocês acham que que eles não tinham durante a noite inteira jogado a rede para o outro lado? Mas Jesus diz: jogue a rede para o lado direito do barco. O que é isso? Jesus está dando direção, direcionamento. Jesus está dando a orientação para que lado eles deveriam ir. Jesus poderia simplesmente falar o seguinte: joga a rede para frente, joga a rede para trás, joga a rede para qualquer lugar. Mas Jesus diz: joga a rede do lado direito do barco. E vocês acharão. Essas duas palavras aqui, jogue do lado direito, ou seja, direcionamento. E vocês acharão, certeza, direção e concretude e certeza. Eu não sei como está a sua fé, a sua expectativa aqui hoje, mas eu tenho certeza que Jesus está dando a palavra que você precisa para avançar. Jesus está te dando direcionamento e certeza de vitória nessa hora. Direção e certeza. Jogue do lado direito, direcionamento. Vocês irão achar certeza. Quando Deus dá a palavra, Ele garante a vitória. Quando Deus dá a palavra, Ele garante a vitória. Eu não sei o tamanho das suas frustrações que você passou, eu não sei o tamanho das dificuldades que você já enfrentou, mas que neste momento o Cristo ressuscitado chegue na tua vida e te dê direção e certeza, direcionamento para onde você deve ir, para o que você deve fazer, para quais caminhos você deve enveredar. Mas Ele vai te dar não só o caminho, Ele vai te dar dizendo: eu vou te dar vitória, você terá sucesso, você terá o êxito daquilo que você fizer segundo a minha palavra. Jesus está te dando hoje direcionamento e certeza. A Bíblia diz que os discípulos, quando jogaram a rede para o lado que Jesus mandou, não puderam quase que puxar a rede de tamanha que era a quantidade de peixes. Eu quero declarar que a prosperidade do Senhor será sobre a sua vida de forma tão extraordinária que você não será capaz de contar as bênçãos de Deus. Eu quero profetizar que você terá êxito nos seus projetos, nos seus planos, nos seus sonhos, porque você viverá a palavra de Deus sobre a sua vida. Você viverá a ordem do Senhor sobre a sua vida. Você terá êxito, você terá sucesso, porque o Senhor te dará direcionamento e certeza. Que Deus te abençoe. Eu quero te convidar, meu amigo, minha querida, meu querido, a se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito. E você pegue esse vídeo e mande para aquela pessoa que você sabe que está precisando de um direcionamento de Deus. Está precisando de certeza de Deus, está precisando renovar a sua fé. Mande para aquele homem, mande para aquela mulher, mande para aquela pessoa que você sabe que precisa. E
seja abençoado e também ajude pessoas a serem abençoadas. Eu vou ficando por aqui e nos vemos então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.